Começamos agora o Assim Faz Flow, sejam bem-vindos. Você que ainda não é inscrito no canal, está aqui nessa edição do Flow, então se inscreve aqui, não perca tempo. E hoje nós vamos falar com a Fabiana Rosa, da Escola Joãozinho e Maria. Você já deve ter ouvido falar. Roda a vinheta. Voltamos então com a Assim Faz Flow e hoje estamos aqui com a Fabiana, da Escola Joãozinho e Maria. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem. Fabiana, Escola Joãozinho e Maria, quantos anos de escola já? Hoje nós temos 18 anos no mercado de Fazenda Rio Grande. Começamos com educação infantil e hoje nós atendemos só de 1º ao 9º ano. 18 anos de escola. Quantos alunos tem hoje? Hoje nós contamos com 250 alunos. Devido à pandemia, muitas crianças migraram para a rede pública. Mas estamos aí, batalhando, firmes e fortes. 250 alunos ainda nesse período de pandemia. Olha, tem que dar um troféu, né? Porque como é que foi esse período de pandemia, quando surgiu o vírus e fechou as escolas? Como é que foi enfrentar isso? Foi um grande desafio, porque eu vou falar pela minha escola, então nós não estávamos totalmente preparados para tanta tecnologia que nós tivemos que avançar. Desde a questão de dar aulas online, da gente tentar ficar mais próximo ao aluno com videoconferências, com WhatsApp, com canal no YouTube. Então, o aprendizado que nós tivemos enquanto educação, enquanto escola, enquanto professores, enquanto toda uma área administrativa e pedagógica, foi muito grande. Foi muito satisfatório. E, graças a Deus, nessas idas e vindas, nós tivemos ali pouca perca de alunos o ano passado. Contrário desse ano que teve uma migração maior, né? Uhum. Mas o ano passado foi bem bacana, que os pais permaneceram com a gente, deram apoio, continuaram pagando as mensalidades, sabe? Porque nós continuamos, né, com todos os professores, com toda a área administrativa. E tem toda uma estrutura que tem que continuar pagando a conta, né? Sim, todo mês você tem uma conta fixa e isso vem para você pagar. A gente percebe que várias escolas acabaram fechando nesse tempo, muitas escolas boas, devido a toda essa crise, não conseguiram se manter no mercado. E sempre a empresa precisa ter um caixa 2. Esse caixa 2 também ajudou muita gente. Uhum. E isso, com o tempo, você vai aprendendo. Um grande aprendizado na questão financeira também. Que tem que ter um colchão ali, né? Que precisamos ter, sim. Foi muito interessante, porque eu nunca pensei que a gente fosse mexer nesse caixa 2 para pagar as contas do mês da escola. Né? Esse caixa 2, né, toda empresa tem, e eu achei bem interessante que nós tivemos que mexer ele, mas continuamos com as nossas contas em dias. Nós já vamos chegar de volta no presente, mas vamos voltar um pouquinho no passado. Quando que a tua história se junta com a história da Fazenda Rio Grande? Eu abri mesmo a minha escola dia 3 de janeiro de 2003. Mas, você já morava aqui? Mas assim, a minha história com Fazenda Rio Grande, ela começa quando hoje eu tenho 42 anos. Eu acredito que eu tinha uns 2 anos e meio. Meu pai era barbeiro aqui no 21, o seu Juca, falecido. E ele veio de Lages. Primeiro pegou o emprego, né? Um emprego aqui, né? Foi barbeiro aqui, daí depois ele trouxe toda a família. Então eu acredito que 2 anos e meio. Morei grande parte da minha vida no posto 21, naquelas casas ali do posto 21. Isso nós estamos falando ali dos anos 80. Anos 80. Como é que era a fazenda ali? Lógico que você morava onde surgiu ali a cidade praticamente, né? Aqui no posto 21, né? Mas como é que era a fazenda naquela época? Eu lembro que isso daqui era só campo. Tinha o tal do carreirinho, né? Do carreiro. Lembro que a gente fazia... Eu sempre ia com a minha mãe fazer compra no armazém da... Nossa, hoje é parente da Lê da Poli,
Eu esqueci da Dona Jandira. No Campo do Rio? Não. É da Dona Jandira. Ele era, vamos dizer assim, eu acho que ele é mais ou menos situado um pouquinho mais para cima, aqui perto do shopping ali. Ele era uma venda mesmo. Ali. Era um armazém ali, uma venda. E eu lembro que eu vinha nesse carreiro com minha mãe, ali onde hoje é a Gioca, toda essa parte de trás do 21 ali tinha plantações de batata, né? Então as mulheres que moravam ali no posto, ali nas casas ali, que eram agregados, né, funcionários do 21, a maioria das mulheres trabalhavam recolhendo batata. E nós, como crianças, a gente também ia pegando as batatas que elas não recolhiam para colocar, que era cortada, então a gente recolhia para deixar na nossa casa, para a gente comer, né? Eu acho que era do tempo do seu Caetano. Então, assim, eu lembro bastante coisa de Fazenda Rio Grande. Você viu a cidade explodir. Isso. É bem interessante como aconteceu. Teve... o 21 pegou fogo, né? Quando o 21 ali, o restaurante pegou fogo, meu pai tinha salão de cabeleireiro, né, de barbeiro ali, então eu lembro que foi assim uma grande perca. Então tem várias coisas assim de Fazenda Rio Grande que eu lembro. Quando quando abriu o terminal, que o terminal era o point da cidade, né? Eu passei a minha juventude aqui. Fui estudar para Curitiba quando eu fui fazer o segundo grau, que eu fui fazer magistério no Lisímaco Ferreira. Mas eu estudei na antiga Progresso do primeiro ao oitavo, da primeira série à oitava, né? Eu estudei na agora atual Marlene Barbosa, que era a antiga Progresso. Lembro que aquela escola tinha 2 salas, daí mais uma biblioteca e a sala do diretor. Lembro de alguns diretores, de alguns professores. Professora Geuci, minha primeira professora do primeiro ano, né? Então, assim, Fazenda Rio Grande tem muitas recordações. Pensando bem, essa cidade, ela é muito boa. Eu não consegui me desvencilhar de Fazenda Rio Grande. Sempre quando eu faço alguma coisa, eu sempre penso em Fazenda Rio Grande, né? Por mais que hoje eu moro em Curitiba, mas assim, Fazenda Rio Grande é o que eu sempre penso, e por isso da questão de educação, né? Fui professora do município também durante muitos anos, e daí resolvi fazer a Joãozinho e Maria. E da onde surgiu a ideia de montar uma escola aqui na Fazenda Rio Grande? Lógico, você já era professora, mas qual que foi aquele start, assim, falar, puxa, tem essa oportunidade? Na realidade, assim, eu era professora do município, e um dia foi muito engraçado. Eu sempre tive umas ideias meio revolucionárias. Sempre fui meia... Empreendedora. Aí, um dia, o porteiro da escola, que trabalhava comigo, ele comentou, ele falou assim, Fabiana, por que você não faz a tua escola? Faz uma escola de educação infantil para você, porque eu vejo que você se dedica tanto e, de repente, ele até falou assim, na rede pública você não vai crescer. E eu lembro que eu falei, nossa, Jair, você falando isso para mim é o que eu vejo de você. Na época, eu estava casada e aconteceu que eu acabei ficando viúva, né? Eu fiquei viúva nova, com uma filha, tudo. E aí, no meio dessa questão de ficar viúva, eu pensei nessa questão voltou o pensamento de ter o meu próprio negócio. E aí, um dia, eu fui no contador que eu já conhecia, perguntei para ele como é que funcionava. Eu tinha, claro, um valor para receber da morte do meu falecido marido. E aí fui. Daí, com o meu atual marido, ele me deu um empurrão, os meus pais, as minhas irmãs, né? Tipo assim, se é o teu sonho, porque assim, meu sonho sempre foi também, né? Eu sempre gostei de brincar de escolinha, então sempre foi o meu sonho ser professora. E aí eu acabei indo atrás desse sonho e pedi demissão da prefeitura, e minha primeira escola foi aqui do lado, foi na Travessa Sinamomo.
Janeiro de 2003, eu comecei com 3 alunos dentro da escola. Terminei na Travessa Cinamomo dia 30 de outubro de 2003 com 79 alunos. E foi natural, assim, um indicando para o outro? Um indicando para o outro. Aí, na época, eu comecei a atender os alunos das 6h15 da manhã às 7 horas da noite. Eu trabalhei muito, né? Quando você começa a questão assim, você tem que colocar a mão na massa, né? Você não vem de uma família que tem grandes posses, então aí as pessoas, era bem interessante, como as pessoas falavam assim, nossa, como que você está conseguindo fazer? Mas assim, desde pintura da escola, né, arrumar carteiras, puxar carteiras, a minha família me ajudou, o meu atual marido me ajudou, né? Então, E é engraçado, quando você corre atrás de uma coisa que você quer, que é o teu sonho, de querer mudar um pouquinho o mundo, porque eu acredito, pode ser até utopia, mas eu acredito que a educação é o que move o mundo. Um país só vai crescer se os nossos governantes, se a própria população, ela der um suporte à educação. Se conscientizar que a educação é o caminho para a gente mudar a sociedade, né? Sim, é o caminho para a gente mudar uma sociedade. Esses tempos, inclusive, eu comentei lá na escola que a escola é um dos únicos lugares que você consegue perceber todo tipo de valores, todo tipo de crença, todo tipo de pessoas, e sem ter discriminação como nós temos na rua. Porque hoje, dentro da escola, eu atendo uma criança que é evangélica, como atendo uma criança que os pais são budistas. Eu atendo uma criança mais alta, eu atendo uma criança mais baixa, uma mais gordinha, uma mais clara, uma mais com a pele mais negra. Então, o único lugar, e eu preservo isso na escola, onde não existe discriminação. Porque quando você vai numa igreja, num templo, as pessoas elas têm têm os valores ali dentro, têm as crenças deles. Então, aqueles valores, aquelas crenças, né? Num baile, né? Até em vários lugares que você vai, existem as crenças e os valores, e dentro da escola não, são várias crenças, vários valores, e onde todo mundo se dá bem, onde as crianças elas não ficam vendo se a outra criança tem problema na perna, ou se a outra criança, bem pelo contrário, a criança ela é muito humilde e muito carinhosa com os outros colegas, porque se ele tem um problema, ela ajuda. Se ele tem problema e ela sabe resolver uma atividade, ela ajuda. Então, isso da criança é muito gostoso. Aí eu também daí entendo aquela frase bíblica que diz o quê? Deixai vir a minhas criancinhas, né? Por quê? Porque realmente o coração delas é muito mais puro que o nosso. E a gente se perde, né? Depois que nós ficamos adultos, nós nos perdemos, né? Com esse coração puro. Muito bem. Como é que é lidar com isso no dia a dia? Qual que é a orientação para os professores? Porque a gente sabe que o bullying hoje, né, dentro das escolas, talvez nas escolas de educação infantil, onde você pega a criança bem da base mesmo, você consegue dar um direcionamento diferente, mas muitas escolas sofrem com isso, né? E tem um trabalho hoje muito forte em cima disso, né? Eu vou dizer para você que lá dentro da escola, a gente nunca colocou a palavra bullying lá dentro. Sempre quando algum aluno vem e fala assim, prof, ou até mesmo para a coordenação, ou para qualquer um, o fulaninho falou que eu sou feio, ou que minha mãe não sei o quê. Você não, dentro da escola, a gente pega as duas crianças, ou as três, ou a equipe, ou o grupo, que aconteceu isso, nós conversamos com eles,
Antigamente existia a questão de pedir desculpa, de dar um aperto de mão, de dar um abraço. Hoje eles estão um pouquinho mais longe hoje, mas nós continuamos da mesma maneira. Porque toda vez que eu coloco dentro, pelo menos nós, enquanto escola, nós colocamos assim, toda vez que eu coloco a palavra bullying, vem a criança e vem também os pais, o que é o bullying? Né? Eles vêm e eles acabam aumentando muita coisa. Uhum. Então, você tem que pegar na raiz da criança e ela tem que ter confiança em nós, que somos os professores deles, em chegar e falar, né? Ontem surgiu um caso lá na escola, o menininho, olha só, uma criança maior, então ele falou que ele estava chorando. Daí eu fui lá, conversei com ele, o que aconteceu? Então, o professor falou que eu estava atrapalhando a aula dele, mas eu não estava atrapalhando, eu estava conversando com o meu colega, e ele estava chorando por causa disso, porque o professor chamou a atenção dele. Aí eu peguei, sentei com ele, primeiro dei água, acalmei ele, e ele ia com uma outra professora, e o professor já tinha comentado com a outra professora, certo? Que ele tinha atrapalhado a aula porque tinha conversado com o colega. Aí eu conversei com ele, ele se acalmou, daí eu falei assim, faz o seguinte, porque ele estava com medo do que a outra professora ia falar para ele. Então, aí eu fui lá com ele e falei para ele, fulaninho, eu vou chamar a professora, certo? E você vai chegar para a professora e vai falar, professora, também peço desculpas para você, né? Pelo fato do que ocorreu na outra aula. Contudo, eu não estava fazendo a bagunça, de repente, que o professor falou, né? E eu também eu não percebi que eu estava atrapalhando a aula dele. Então, assim, você conversando com a criança, ela tem que perceber aquilo que ela fez, né? É claro, eu acho que o professor tem que chamar a atenção, mas o desespero que deu nele, da outra professora também chamar a atenção dele, não tem como você pegar e simplesmente deixar assim. E ele conversou com a professora, ele se acalmou, conversou com a professora, né? De repente ele já pediu até a questão da desculpa antes do que aconteça, né? E você conversa com essa criança, né? E por isso que eu digo essa questão de bullying, quanto mais você dá ênfase, eu acredito que mais aconteça. Porque se você está dentro da escola, que se nós temos todas as raças,